E agora nós vamos bater um papo também falando de Enem, falando dessa preparação, já que as provas estão aí, como diz o ditado, dobrando a esquina. Em nossos estúdios, Luciano Mourão, médico infectologista e professor de biologia, para falar sobre o Enem 2023, com dicas de questões da prova e de ciências da natureza. O nosso muito bom dia, Luciano Mourão. Nosso muito obrigado por estar aqui com a gente nessa sexta-feira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na FM O Dia e dar essas dicas aí de véspera praticamente, né, para os nossos queridos vestibulandos. É um momento crucial na vida desses jovens, né, onde eles vão migrar do ensino médio para o ensino superior. Então, às vezes as pessoas não têm a noção da dificuldade que é esse momento para os alunos, né? A escolha do curso que vai fazer, com a profissão já realmente... começa por aí, né, Luciano? Com a profissão que realmente é a profissão que eles se identificam, né? Que eles realmente vão querer exercer com amor, com carinho. E é um momento de muita pressão. É pressão de familiar, é pressão de amigo, é pressão de quem torce contra. Então, a gente... tem que ter um carinho especial pelos vestibulantes nesse momento, e eu considero que a questão do acompanhamento psicológico faz uma grande diferença. É a importante. Pergunta importante que eu achei interessante, você já está definido o que quer ser, o que pretende, é muito importante nesse momento? Demais, né? Eu como professor de biologia há 30 anos, e que também tive a oportunidade de fazer o curso de medicina, e hoje sou professor, né, de jovens que estão cursando medicina, a gente percebe que em alguns cursos, principalmente, a desistência é muito grande, né? Então, às vezes, a pessoa escolhe um curso porque é um desejo familiar, porque é um sonho de alguém da família, e a pessoa quer realizar esse sonho, esquecendo que, na realidade, os sonhos são os nossos. Nós que vamos vivenciar, nós que vamos cursar, nós que vamos exercer a profissão. Então, às vezes acontece do aluno passar por um curso extremamente concorrido, né, como medicina, como direito, e no primeiro, segundo, terceiro, no máximo quarto semestre, ele desiste e termina buscando aquele curso que realmente se identifica. Realmente é uma situação. Então, a primeira batalha é escolher o curso que você pretende, a profissão. É tão importante que o professor colocou aí, que eu conheço um cidadão que o pai dele pressionou ele para que ele fosse advogado e tudo. Aí ele fez o curso de advocacia, recebeu o diploma, disse: aqui, papai, está aqui o seu diploma, agora eu vou realizar o meu sonho. Fez jornalismo e é um grande jornalista. Então, para você ver a importância de você mesmo escolher o seu caminho, porque o dos outros é o dos outros, né? Não é um momento fácil, não é. E aí vem a questão também da imaturidade, né, da idade, entendeu? Então, são escolhas que terão repercussões mais na frente. Então, tem muito profissional que não é feliz naquilo que exerce. Por quê? Porque não seguiu a sua vocação. A sua intuição. Por isso que, né? o Elias está colocando, foi meu aluno, né? Com muita satisfação. Excelente aluno, eu tive o prazer de ser professor dele. É muito importante essa questão do teste vocacional, né? As escolas deveriam investir mais na questão do acompanhamento psicológico, porque isso aí faz com que a pessoa adquira autoconfiança, né? Com que ela espante aquilo que às vezes tira o aluno da aprovação. Nós temos alunos que são exemplares, espetaculares em conhecimento, mas que isso não reverbera em notas, porque o nervosismo, a ansiedade atrapalham e muito na hora da resolução das questões. Então, digamos, essa pressão, né? Essa pressão, ela pode, digamos assim, não sei se seria bem esse termo, destruir uma vida, porque, afinal de contas, um exemplo, jornalismo, né? Mas aí muitas vezes a pressão começa porque o pai faz aquele investimento e ele quer que o filho seja advogado, quer que o filho seja médico, quer que o filho seja engenheiro. Então, quer dizer, já alguns começa... marketings que são feitos, até por alguns cursinhos, colégios em torno disso, realmente alimenta esse lado. É verdade. E aquela perspectiva de um salário melhor, de uma vida mais tranquila, de mais qualidade de vida, quando na realidade, o que é que a gente observa? Qualquer que seja a profissão,
Se o profissional for gabaritado, qualificado, ele vai se destacar e ele vai ter uma remuneração satisfatória para ele ter qualidade de vida. Então, muitas vezes os pais, eles por já terem uma vida, né, profissional definida, digamos assim, um escritório de advocacia ou uma empresa de construção eles querem civil, dar aquela continuidade. eles querem que o filho siga, né, aquilo que ele iniciou. E não pode ser assim. Vou citar o meu exemplo particular, né? Eu tenho um filho que fez uma pontuação magnífica, né? De redação são 1000 pontos, ele fez 960. Excelente. Tá? E a mãe e alguns familiares, não, tu tens que fazer medicina como teu pai. Ele chegou para mim e disse, pai, eu quero fazer biologia. É o que eu gosto. Eu digo, é o que seu coração pede? Ele disse, faça. E está se formando agora e vai sair para o mestrado, para o doutorado. E assim, somos nós que temos que fazer a escolha. Infelizmente é isso que acontece, é a realidade em muitos casos, né? Digamos, medicina, engenharia e tal, pelo status. Mas a pessoa tem que colocar na sua consciência. Já imaginou o cara se forma numa coisa que ele não quer? Pode até ser um médico razoável, mas aí é por isso que a gente vê muitos casos de erros médicos, enfim, de casos que acontecem, porque o cara não faz aquilo que gosta. E é muito bom fazer aquilo que você gosta, claro, né? Quando você faz com prazer, com alegria, com felicidade. Tá que o Elias foi meu aluno, eu ministrava aulas pela manhã, à tarde, à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, e eu tenho um testemunho aqui do Eliezer. Nunca eu entrei em sala de aula triste, zangado, de brigando com o aluno. A minha primeira aula era igual à última. Por quê? Porque como é que você vai ficar entristecido, zangado, fazendo aquilo que ama? Ensinava cantando. Ensina ainda porque dá aula, né? Cria músicas. As paródias, as paródias com os conteúdos da área. Verdade. A sexta-feira vai encerrar assim, né? Eliezer, você voltou o professor. Professor, aí pronto. Prova de ciência da natureza, né? Quais são as principais recomendações, professor, para quem vai prestar o Enem? Veja bem, no dia 12, né, nós vamos ter a prova de ciência da natureza e matemática. Agora, no dia 5, a parte de linguagens, inclui a redação e humanas, né? Então, a primeira dica para os alunos, de um modo geral, é manter a tranquilidade, né? A gente sabe que com tensão, com ansiedade, com nervosismo, o nosso sistema nervoso não funciona bem, tá bom? Então, todo aquele conhecimento que o aluno adquiriu na sua história educacional, lá desde o maternal até chegar no 3º ano ou no pré, pode não vir à tona por causa da tensão. Né? Procurar manter a tranquilidade, confiar nos conhecimentos, né? E uma orientação para os familiares e amigos. Não pressionar demais. Eu brinco com meus alunos. Pressão é igual tempero de comida. Se você exagerar, estraga. Botando na quantidade certa, a comida fica perfeita. Então, se você der aquela pressão do bem, de incentivo, estimular é maravilhoso. Mas se você cobrar exageradamente, o desempenho do aluno vai ser prejudicado. Então, na prova de ciências da natureza, especificamente falando de biologia, eu sempre digo para meus alunos para eles ficarem antenados nos temas da atualidade. O Enem, ele mudou toda a história da preparação para o ensino superior. Antigamente se cobrava muito decoreba. Qual o nome disso, qual o nome daquilo, quais os reagentes de uma equação, quais são os produtos, qual a classificação, você tinha que dizer reino, filho, classe, ordem, aquela coisa decoreba que não leva ninguém a lugar algum. O Enem, graças a Deus, mudou isso. Então, como é que o Enem trabalha? É o dia a dia. É falando daquilo que acontece conosco. Então, eu sempre digo para os meninos, você quer se dar bem no Enem? Pegue, assista rádio, TV, leia jornais, de tudo que aconteceu nos últimos 12 meses, do dia da aplicação da prova. Ali você vai ter quase 90% do que é cobrado no Enem. Porque o Enem trabalha atualidades em todas as áreas. Não é? E outra dica, leia. A leitura é fundamental. Por quê?
Porque o Enem tem muito texto. Então, quem não tem hábito de leitura Quem tem preguiça de ler, se dá vai mal. cansar. Tudo cansa, né? Se vocês começarem a apresentar aqui um programa agora, nessa alegria, nessa empolgação, se esse programa aqui demorar 15 horas, na última hora vocês vão estar enfadados, cansados. Porque mesmo fazendo o que a gente gosta, com o passar do tempo você vai fadigando. Fadigando mentalmente, fisicamente, tudo vai fadigando. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Se apegar às atualidades. Por exemplo, eu pergunto para meus alunos, quem conhece uma pessoa obesa? Todo mundo. Quem conhece uma pessoa diabética? Todo mundo. Uma pessoa que tem pressão alta? Todo mundo. Alguém que já teve um AVC? Tenha certeza que um desses temas estará na prova. Por quê? Porque está no seio da sociedade. Né? Quem já viu poluição, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático, seja no ambiente aéreo, como a gente está vendo agora na Amazônia, né? Cidades que você não consegue enxergar 100 metros à frente porque a fumaça não permite. Então, você tem certeza absoluta que estará isso na prova do Enem. Não tenha dúvida. Né? Os surtos, a pandemia que nós vivenciamos, né? As epidemias que acontecem aqui, como é o caso, por exemplo, do Calazar, e todo ano nós temos casos aqui em Teresina, no Brasil. Então, essas doenças que são sazonais, ou seja, aparecem de tempos em tempos, e aquelas que vêm inesperadamente, que são os surtos e as epidemias, e a nossa, infelizmente, pandemia da Covid, você pode ter certeza que questão de doença vai estar na prova. Doutor, como a gente vencer aquelas situações, por exemplo, eu não gosto de matemática, mas não tem como você fugir dela, eu não gosto de português, eu não gosto de história. Como esse aluno pode ultrapassar essa barreira? Qual a estratégia para que ele não passe a gostar, mas que passe a ter uma boa convivência com a matéria que ele não gosta? Olha, nesse sentido, eu acho fundamental a questão do professor. Tá? O professor, ele tem que ser realmente o diferencial na vida do aluno. Qual é a função do professor na realidade? Muitas vezes os colegas mensuram a qualidade do professor pelo conhecimento que ele tem. Eu não vejo dessa maneira. Precisa ter conhecimento? Claro, né? Agora, o que é mais importante? É se fazer entender. Então, às vezes, por exemplo, eu tive professor com pós-doutorado, mas ele falava 1 hora e nós, alunos de universidade, não entendíamos 1 minuto do que ele falava. Eu tive um problema com o professor de matemática, desse jeito. Certo? O cara sabia muita coisa, mas não conseguia, eu não conseguia aprender. Não sabe Ele acha que você, enquanto aluno, tem que saber o que ele sabe. Ele quer dar aula como se fosse para ele mesmo ou para seus pares. E não é assim. Você tem o conhecimento, mas o seu aluno não. Então você tem que buscar melhorar o conhecimento desse aluno. Como? Tornando a aula agradável. Tornando o ensinamento fácil. Se você torna o ensinamento fácil, mesmo quem não gosta da disciplina, passa a gostar. Acaba gostando. Vou citar o meu exemplo, né? Tem aluno que diz assim, professor, eu odeio biologia, porque eu não aprendo aqueles nomes. Aquelas plantas, briófita, ptérida, Ave Maria. Aí você canta uma música que ele gosta, porque eu pego músicas que a população, que os jovens gostam, coloco a letra, o conteúdo, ele começa a cantar, daqui a pouco ele sabe tudo. Ele aprendeu sem nem perceber. Por quê? Porque ele estava fazendo uma coisa que ele gosta, que é de música. Todos nós aqui temos músicas que nós aprendemos há 10, 20, 15, 30 anos atrás. E a letra não sai da nossa memória. É verdade. Então fazer essa adequação é importante. Claro. E colocar o cotidiano na disciplina. Se eu vou responder uma questão de matemática, eu vou falar de coisas que os alunos vivenciam. Entendeu? Se você for para o cálculo puro e seco, ele não vai ver sentido naquilo. Mas se você coloca o que é que o aluno gosta, o aluno gosta de esporte, o aluno gosta de música, o aluno gosta de festa, então você coloca a questão de matemática em cima do contexto que ele gosta de frequentar. Para ele vai ser mais interessante. Muito mais. 8h05, né? Para você que nos acompanha, para você que ligou sua TV agora, estamos aqui conversando com Luciano Mourão, médico infectologista e também professor de biologia, né?
falando a respeito do Enem, né? Dando dicas especiais para você que vai fazer, né, o Enem, que já se aproxima, já está bem próximo das provas, Eliezer. Professor, o senhor fala muito de cotidiano e a pandemia alterou as relações humanas, a forma de viver. Nós podemos esperar no Enem questões ainda com consequências da pandemia? Com certeza, meu amigo Eliezer, com certeza. Até porque a pandemia, ela não acabou. E não tem nem previsão para isso. Apesar de não se comentar mais, né? Mas ela está entre nós. E detalhe, é causada por um vírus. E o vírus não é uma célula, tá? E aí pode gerar um problema. Qual é o problema? Mutação. Então, pode acontecer de um vírus se modificar, que é a tal da mutação, e aparecer uma cepa mais agressiva e mais perigosa do que aquela que nós vivenciamos em 21 e 22. Isso pode acontecer. Então, eu não vejo com bons olhos, por exemplo, né, não continuarem as campanhas. Vacinação, prevenção. Claro, e a prevenção individual e coletiva, que é aquilo que os orientais nos dão aula e que nós não aprendemos com a pandemia. Então, se eu tenho sintomas respiratórios, o que é que eu sou obrigado a fazer? Usar máscara, porque eu estou protegendo o próximo. E não a mim mesmo, porque eu já estou infectado. Mas eu vou proteger meus familiares, eu vou proteger os meus vizinhos, eu vou proteger a minha comunidade, eu vou proteger o outro. Entendem? Então, nós não vemos isso. Pessoas que estão saindo, transitando, espirrando, tossindo, às vezes com febre, toma um remédio e sai para trabalhar. Toma um remédio e vai assistir um filme no shopping. E não vai de máscara. Então, isso é um risco que nós estamos correndo ainda, e que eu não vejo reverberar nos 3 níveis de gestão. Eu não vejo aqui em Teresina, eu não vejo no Estado e eu não vejo no governo federal. Seria importantíssimo. O alerta tinha que estar ligado. Porque, como eu disse, isso pode, infelizmente, voltar numa proporção maior do que nós tivemos a oportunidade de vivenciar. Infelizmente. E outra coisa, Eliezer, a pandemia causou males terríveis, principalmente com os óbitos. Mas as pessoas não estão enxergando que as sequelas deixadas pela Covid são mais graves do que a própria doença com as mortes. Porque nós já temos mais de 60 complicações que as pessoas estão apresentando em virtude de terem tido Covid. Problemas de ordem digestiva, problemas de ordem mental, problemas de ordem neurológica, problemas de ordem cardíaca. Prestem atenção, porque às vezes a gente não tem esse feeling de percepção, né? Vejam quantas pessoas estão infartando do nada. Jovens, como aquele médico lá de Picos, atletas como aquele rapaz que estava jogando, se eu não me engano era tênis, né, aqui em Teresina. Então, pessoas jovens, atléticas, que estão infartando do nada. Pessoas de vulto, assim, conhecidas. O Pelé ele piorou de uma hora para outra. De uma hora para outra ele piorou, certo? E não se fez uma investigação. Então, eu vejo como infectologista que o sinal de alerta está desligado. E isso me preocupa, né? Porque a pandemia, ela só está amenizada, graças a Deus. Mas ela não desapareceu, e não desaparecendo, podem ocorrer mutações que gerem cepas muito mais agressivas e perigosas do que a original. Como você bem colocou, doutor, o poder público municipal, estadual e federal deveria trabalhar uma prevenção, uma conscientização. Manter a conscientização. E aí o que eu vejo muito, mesmo antes de pandemia, você vai ao dentista, por exemplo, se você tiver com sintoma gripal, o dentista não lhe atende. Você vai ao oftalmologista, um atendimento, se você tiver com sintoma gripal, o profissional não lhe atende, muitas das vezes o médico foi arrogante comigo, não me atendeu só porque eu estou gripado. Mas na realidade ele está protegendo a si mesmo e aos demais, correto? Correto, com certeza, né? E essa consciência é que nossa população não tem, não é cultural, né? Então a pessoa, você pode perceber,
qualquer um de nós aqui saindo para os locais vai ver a pessoa tossindo do lado dos colegas. Verdade. Assoando o nariz. Tá entendendo? Quer que eu diga uma Ou coisa, seja, professor? não tenha consciência de cuidar do próximo. E outra coisa, quer que eu lhe diga uma coisa? Hoje, Eliezer e Chico, eu digo até de mim mesmo, quando a gente vai aqui, a gente desacostumou, ninguém usa mais máscara, nem nada, nem tudo. E quando você vê uma pessoa com máscara, você lembra da música do Roberto Carlos, Careta, né? Então eu falei. Sofre até preconceito, né? Sofre até preconceito quem tá com máscara. O que esse cara tá Não, é um fazendo? exagerado, é um hipocondríaco. Tá com Covid. A pessoa pode estar gripada ou resfriada, mas preocupada com o outro. Também né? está protegendo o próximo. Exatamente. Né? Então, essa consciência e essa precaução é que eu vejo que deveria ser mantida, né, nos 3 níveis para poder a gente evitar, tá, a propagação de qualquer tipo de vírus, inclusive o da Covid. Doutor, como o senhor bem colocou aí, a nossa produtora Geice colocou também aqui, o Eliezer, exemplificou que você gosta de fazer paródia, de cantar, e aí a gente trechinho para encerrar. Cantar. A gente quer um trecho, uma paródia, a mais famosa ela quer. São muitas, viu? O pessoal gosta. Interessante que eu, como médico, né, convivendo com outros colegas médicos, boa parte deles foram meus alunos, né? E aí quando eu chego no lugar, eles, professor, eu digo, não, rapaz, colega. Ele, professor, a música tal. Ou seja, não esquece, né? Eu vou me reportar aqui uma música que é muito conhecida, Dou a Vida por um Beijo, né? Zezé de Camargo e Luciano, né? Quem gosta de sertanejo, né? E aí eu explico para os meninos como é que se dá a questão do equilíbrio hidroeletrolítico na função do rim, né? Então a música é mais ou menos assim, ó. Fácil demais urinar assim, com a embriaguez o mijo não tem fim, e a micção vai se alastrar, ficando assim vou desidratar. Morro de saudades da vasopressina, que vai atuar nos túbulos renais, promovendo intensa reabsorção. O volume d'água fica lá por cima, cada vez a osmose se intensifica, e nos vasos promove aumento de pressão. Então, veja que você pega uma música muito conhecida para quem gosta de sertanejo, lógico, né? No auge do Zezé de Camargo, essa música foi sucesso, e você aprende como se dá o controle da diurese, que é a micção, que é a urina, e como é que se regula a pressão arterial, né? Então, já aconteceu o caso verídico de um aluno, durante a prova do Enem, ser admoestado pelo fiscal porque ele estava cantando. Não, rapaz. O fiscal, pensando que ele estava passando uma cola, né? Quando chegou perto, ele estava cantando. Aí você está cantando, senão eu estou lembrando. Lembrando, em voz alta. Aí ele disse, pois cante mais baixo, porque você está atrapalhando aqui. Você está passando a dica para os outros. Muito bom. Professor Luciano Mourão, médico infectologista, professor de biologia, né, trazendo essas dicas maravilhosas para a gente aqui no nosso Comando Geral. E a gente quer agradecer nessa sexta-feira, infelizmente nosso tempo está terminando. E alguma coisa, algum recado, né, para o alunado, enfim, que vai fazer a prova aí a partir do dia 5. Primeiramente, agradecer o convite, né? Para mim é um grande prazer estar aqui com o meu amigo Eliezer na bancada, né? Um prazer muito grande e um orgulho, né? Que na realidade, para nós professores, nossa satisfação é ver nossos alunos aí se destacando, né, profissionalmente. Então, a dica para os nossos alunos de última hora, aquela dica mesmo realmente de véspera, né? É ter cuidado, tá certo? Com os sistemas fisiológicos humanos, né? Então é muito comum o Enem cobrar sistema urinário, cobrar parte do sistema circulatório, tá? Por causa dos problemas cardiovasculares que nós enfrentamos, né? Tenha cuidado com a questão da poluição. Todo ano tem questão de poluição e esse ano não será diferente, né? Vamos ter cuidado com as doenças. Eu quero destacar as arboviroses, são as doenças causadas pelas picada de inseto, né? Então nós tivemos esse ano quase um surto de dengue e chikungunya, muitas pessoas infectadas. Então, os alunos se atentarem a esse caso também. E
Também lembrar de tecidos, que é um tema que o Enem gosta demais. Sangue. Tá? Sangue. Então, nós temos muitas doenças relacionadas ao sangue, muitas pessoas, o médico sempre vai pedir um hemograma, porque o sangue traz para nós médicos muitas informações. Então, os alunos lembrarem lá dos leucócitos, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, das plaquetas, cada um com a sua respectiva função, plaqueta, coagulação, a hemácia, transporte de oxigênio da cor vermelha ao sangue, e os leucócitos, a questão da imunização. Então, essas dicas rápidas aqui que eu dei em 1 minuto, vocês podem ter certeza que vocês vão acertar no mínimo aí 3 questões da prova no dia 12.